Bem-vindos ao projeto Masterclass. Vamos falar sobre. Quem está chegando aqui pela primeira vez, tem alguém de primeira vez? Levanta a mão. Isso, Tiara Graça, Tayara Graça, isso, Tayara. Eu sempre erro. Nega não é, Nega já é antiga. Nega, Kátia, Cláudia, Eva, Helena, tem gente aqui, ó. Já é antiga aqui, entendeu? Eu queria muito... Tayara. Falar Tiara não vai errar. Tayara, seja muito bem-vinda ao projeto Masterclass. Taira. Errei de novo, errei. Eu sempre erro, nunca acerto os nomes. Tá acostumada, não liga não, eu não ligo não. Taira, seja muito bem-vinda ao projeto Masterclass, tá? Espero que você seja o primeiro de muitas aulas que você participe aí e ajude a gente também a divulgar esse projeto, que a gente precisa de muitas pessoas nessa sala, porque eu acho que é isso, né? A gente compartilhar amor através da arte, tá? Eu sou Diego, sou idealizador do projeto, tá? Eu sempre passo um vídeo que tá todo mundo cansado de ver, mas hoje tem vídeo novo, entende? Além do videozinho antigo com as aulas novas, a gente também tem um vídeo novo, isso mesmo, um vídeo novo, falando também de um outro projeto parecido com o meu, que é do Instagram Eu Bailarina, da Tiana Calmon, né? E eu vou estar aqui mostrando também as aulas que vão acontecer no dia 17, na semana do dia 17. Também são todas aulas gratuitas, são palestras, terão algumas aulas, então eu vou também passar isso para vocês. Semana que vem não tem projeto Masterclass, tá? Porque também é feriado, é aniversário da minha mãe, eu tenho que separar um pedacinho para ela, coitada, que até quando eu faço Masterclass de lá, eu nem dou atenção para ela. Então, a gente, semana que vem não tem, mas na outra nós voltaremos com o projeto, tá? E aí eu já vou colocar aqui as aulas para vocês, tá bom? Então eu vou mostrar o videozinho, depois o videozinho da Tiana, e eu volto aqui para falar com vocês que a Selma tá entrando. Beijo! Oi, eu sou Tiana Calmon, do @eubailarina, e estou aqui para te convidar para o nosso 5º aniversário. Vão ter convidados muito especiais, palestras, aulas e muito bate-papo. Espero vocês!
pessoal, meu nome é Simone Adreola, professora de balé clássico e relações públicas. Passando aqui para fazer um convite, no dia 17 de outubro eu estarei mediando um bate-papo entre os profissionais Fábio Mateus e Mariana Mesquita sobre metodologia da dança clássica. Aguardo todos vocês! Então, semana que vem, semana não, na outra semana, nós teremos essas atividades, tá? As inscrições já estarão abertas a partir de amanhã, então quem quiser para essas pode fazer. E também para as aulas teóricas que nós vamos ter, que é a aula de produção, que é a aula de... Até esqueci, gente. Dialogando sobre a metodologia de ensino do balé clássico, tá? E a Selma está entrando para dar aula aqui para vocês. Deixa eu ver. Deixa eu achar a Selma. Deixa eu achar. Selma. Selma, já achei você. Oi, Selma! Bom dia! Seu microfone está desligado, Selma. O microfone está desligado. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Selva. Seja muito bem-vinda ao projeto Masterclass Vamos Falar Sobre. Só tenho que te agradecer muito por você ter aceitado esse convite, tá? Por você estar aí podendo compartilhar, né, um pouquinho da sua arte, falar um pouquinho sobre todo esse nosso corpo, né? Como a gente pode prolongar essa nossa vida como bailarino. Então, muito obrigado. E a sala do Zoom é toda sua, vou estar por aqui para o que você precisar, para os vídeos também. Inclusive, eu vou dar uma ajeitada naquele vídeo e aí falo com você depois, se eu conseguir ele aqui mexer para a gente reproduzir ele pelo menos no final, tá bom? Tá certo, mas eu já gostaria de falar uma coisa para você. Muito obrigada. Sua iniciativa é uma iniciativa muito especial, acho que não só assim, em relação a essa coisa da saúde dos bailarinos, mas eu acho que a discussão sobre a profissão do bailarino mesmo, de um modo geral, né? E nesse momento agora que a gente está se reinventando também, e eu acho que é uma iniciativa valorosa demais a gente poder se ouvir, poder trocar, né? Cada um com seu saber e assim poder a gente desfrutar daquilo que a gente realmente escolheu como profissão, né? Engrandecer isso, porque é uma profissão belíssima, tá? Eu sou muito grata a você e a todas as pessoas que estão aí. Já quero falar antes, para não esquecer de falar depois. Obrigado, Tá obrigado, bom? Selma. Muito Obrigado. obrigada, viu? Fique à vontade, tá? A sala do Zoom é toda sua. Tá certo. Eu vou abrir aqui para tentar ver o pessoal direitinho. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão me enxergando direito? Talvez eu precise fechar ali a janela, por isso que eu estou perguntando para vocês. Vê se fica bom. Peraí. Fica melhor? Fica melhor? Fica, né? Yes. É um prazer enorme estar com vocês. Não sei quem são vocês, mas sei que todos estão ligados à dança, à arte, à construção do corpo. E, assim, para mim isso é uma coisa muito especial, porque eu, desde pequenininha, eu não me conheço sem isso, né? É estranho, porque eu não me conheço sem estar com essa coisa do movimento, né? E isso melhorou um pouco, né, gente? Agora? Não está melhor? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do panorama, né, da medicina da dança no mundo, tá? E, assim, eu fui para os Estados Unidos em 2018. Eu sou formada em dança pela Universidade Federal da Bahia.
E eu sou fisioterapeuta e especialista em clínica de dor. Mas tenho gyrotonic, gyrokinese, fui uma das pioneiras de pilates aqui do Brasil, da linha do Postai, etc. Então, também tenho essa outra visão de movimento, tá? Eu passei um tempo no Miami City Ballet. Eu fui fazer um estágio lá de membros inferiores, porque o meu mestre, ele colocou dentro do Miami City Ballet um centro de fisioterapia, né? E as pessoas lá no Miami City, elas estudam, elas fazem... Existe esse local, né? Que é onde o bailarino se cuida. E nos Estados Unidos você tem a oportunidade de fazer um curso chamado Science of Dance, né? Medicina da dança. Tá? E aí, nesse curso, normalmente, as pessoas estudam sobre diversas lesões que são mais incidentes em determinados tipos de técnicas. Então, quais são as lesões mais incidentes no balé clássico? Quais são as lesões mais incidentes em Mercy Cunningham, em Martha Graham, né? Em Gisele Limon? Quais são, né? Essas lesões, porque são diferentes, tá? Nós já somos diferentes com os nossos corpos, né? Um do outro, o meu é diferente do de Davi, que é diferente do de Renata Torres, porque é diferente de Kátia Cabral, que é diferente de Taíra Graça, e a gente já tem essa coisa diferente fazendo a mesma técnica, e imagine utilizando alguma técnica, outras técnicas, né? Assim, durante muito tempo. Então, lá, a gente via que os bailarinos de Balanchine, né, por ser um balé muito rápido, eles lesionavam demais a panturrilha, né, pé, panturrilha, né, e coxa. Eram os locais posterior da coxa, tá? Quadril sempre, porque é balé clássico, enfim. Eram as lesões mais incidentes em membros inferiores. E aí eu fui estudando lá e etc. E já tinha escrito um material relativo a isso, as técnicas técnicas somáticas que poderiam ajudar e etc. ao bailarino, né? Ao bailarino que tem uma técnica X, que faz uma técnica X e que precisa de um trabalho somático para preencher aquela lacuna, né? Aquela lacuna. E por isso que existem essas técnicas de gyrokinesis, de gyrotonic, de Coraline, de Feldenkrais, todas essas que devem caminhar junto com as de balé clássico, as técnicas de dança, Martha Graham e etc. Por quê? Porque todas essas técnicas de dança, né, elas deixam lacunas nos nossos corpos. Por exemplo, eu não tenho uma flexão de coluna o suficiente para poder fazer Martha Graham, né? Eu fiz durante muito tempo da minha vida, né? Mas não era uma curva, eu sofria para fazer essa curva. Então, eu precisei fazer uma outra técnica para me ajudar e para eu não me machucar. Certo? Então, o que acontece com o bailarino quando ele é muito jovem, né? O que acontece com ele é que ele pensa na performance, né? E olhe, eu não estou falando no bailarino clássico, eu não estou dizendo que é nada clássico, nem é nada contemporâneo, bailarino de um modo geral, né? Eles se jogam de uma forma, nós nos jogamos de uma forma absurda e não ouvimos o corpo, não ouvimos nossos corpos, né? O que ocorre é isso. E é muito esquisito você viver do seu corpo e você não ouvir o seu corpo. É um contraponto, é uma contradição você não ouvir o seu corpo, né? Então, gente, é assim. Então, surgiu a medicina da dança. A medicina da dança, ela está chegando no Brasil há algum tempo, né? Que diz que todo local em que você tem pessoas fazendo exercícios físicos vigorosos deveria ter um centro de fisioterapia. Por exemplo, eu vou citar o Miami City Ballet, que não é as estruturas que a gente tem aqui no Brasil, porque lá é um palácio, né? Lá em Miami Beach. Então, lá tem uma sala com todos os equipamentos, né, de
gyrotonic, gyrokinesis, tudo. Os aparelhos todos do sistema de Julio Robert, que é o gyrotonic, né? Sistema Gyrotonic System, tem os de Pilates todos. Tem o Coraline, enfim. Aí você entra por ali, tem um fisioterapeuta dentro, esperando o bailarino aparecer. Tem 2 salas com tudo de fisioterapia, de gaze até qualquer coisa. Então, todas as vezes que eu entrava, tinha um monte de bailarinos se preparando antes de fazer aula com os equipamentos. E tinha sempre um ou outro que estava machucado, que estava se cuidando com a fisioterapeuta, né? Então, olha que coisa bacana. Olha que coisa bacana para dar suporte, né? E a gente não tem isso. Só que, assim, o segredo da longevidade, para mim, depois que eu estudei isso e eu encontro essas pessoas e de tudo que eu vivi na minha vida, é você trabalhar com equipe multidisciplinar, você escolher quem são as pessoas que vão te acompanhar durante a sua vida e a sua trajetória. Então, essa escolha é uma coisa muito importante e é primordial. Então, se eu quero crescer na dança, né? Se eu quero continuar dançando, eu preciso ter esses parceiros. E esses parceiros são aquelas pessoas que vão ajudar você a se alimentar melhor, que vão compreender a sua biomecânica corporal. É aquele cara que ele é ortopedista, mas que ele vai entrar em contato com aquele fisioterapeuta, que pode ter técnicas diversas, algumas vão funcionar para o seu corpo, outras não vão funcionar. Ou seja, equipe multidisciplinar. E aí, gente, vem uma coisa bem importante que se chama psicólogo. Sabe por quê? Porque nós somos loucos. Isso é verdade. A gente pensa diferente. A gente não pensa igual as pessoas. Diga aí. Falem para mim aí. Não é verdade? Porque a gente pensa, a gente vive em outra atmosfera também, né? Não estou dizendo que as pessoas não estou botando todo mundo no bolo, não. Mas assim, eu acho que a gente vive em outra atmosfera. Então, o que acontece? Quando eu fiz o meu tempo de 2 meses de estudo lá, né? Eu procurei meu mestre para conversar com ele, que entende muito sobre biomecânica, que montou essa coisa lá. Ele falou: Selma, antes de colocar o serviço de medicina da dança aqui, neste local, existiam 50 bailarinos do corpo de baile mesmo, sendo que 25 estavam em cena e 25 estavam afastados. Depois que eu coloquei em um ano, depois que eu coloquei esse serviço da medicina da dança, imagine, eram 25, somente um está afastado. Aí eu pergunto para vocês, olha a necessidade da gente ter alguém para cuidar do corpo da gente. Mas não é só isso não, gente, porque tem uma parte que é nossa. É uma parte que é nossa que a gente faz na casa da gente, né? Que a gente tem que fazer, que é alimentar bem, 8 horas de sono, né? Meditação. Tem outras coisas que lá oferece isso tudo. Eu estou falando a gente aqui no Brasil, que a gente tem que buscar, até no YouTube a gente busca, entendeu? Para que você seja um bailarino mais forte, integralmente, etc. É necessário, tá? E aí, chegou em determinado momento que eu tinha acabado de fazer, só para não me perder aqui. Sim, outra coisa importante que a gente precisa fazer, machucou, doeu. Não existe essa coisa que o bailarino tem tolerância à dor e que o esportista tem tolerância à dor. Gente, dor é sinal que alguma coisa está errada no corpo. Quando eu fazia dança, porque eu fazia um monte de dança, né? Eu me acabei de dançar. Então, assim, eu fazia várias técnicas. Então, quando eu estava dançando na dança afro, e você tem que ter ouvido para o teu corpo. Quando eu fazia dança afro, que eu ficava parecendo um estranho no ninho, né? Porque eu tinha outras linguagens corporais. Quando eu fazia isso aqui, ó, olha só.
que eu fazia e ia para baixo, eu sentia que meu joelho, isso nova, que meu joelho esquerdo, ele tinha uma coisa que ele não queria agachar nessa técnica. Esse joelho, 20 anos depois, me deu um trabalho que vocês não têm noção. Então, vocês quem são professores aí, tem que, quando o bailarino disser assim, olha, eu estou sentindo isso aqui. Você tem que ir até uma pessoa que possa levar isso a sério. Sabe por quê? Porque a urgência, se vocês estão anotando, coloque aí, a urgência no tratamento, você não deixar a coisa se instalar, é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer para a longevidade, para você não ter uma prótese de quadril no final, porque você também vai ter uma vida, e quando você fizer 60 anos de idade que você não quiser mais dançar, ou seja lá o que for, o que é que vai acontecer? Você vai botar prótese de quadril, você vai botar prótese de joelho, seu pé vai doer, sua coluna, quando você acordar, vai doer também. Você vai ter uma péssima qualidade de vida. Eu estou botando 60, mas vamos lá, aos 40, tem gente que já acorda aqui no Balé do Teatro Castro Alves e em outros balés também, já acordam reclamando. E mais cedo, com 30 também. Entende? Então, essa é uma coisa de cabeça, de você entender a profissão que você escolheu. Né? E aí, essa urgência machucou, você vai direto. E aí, isso eu vi na prática. Tinha os meninos se preparando para corpo de baile, né? O masculino, olha que estrutura maravilhosa. Tinha o feminino se preparando também, separado, e tinha um corpo de baile. Aí o menino machucou, 7 brasileiros lá. O menino machucou e ele chegou muito mal lá, porque estava fazendo aula de balé, travou lá, enfim. Foi para a fisioterapeuta liberou. Ele disse assim, eu vou voltar. Ela falou, você não vai voltar, não. Você vai para casa, descansar. Ou então você vai procurar um médico tal, não sei o quê. Puf, entrou em contato com o médico. Sabe por quê, gente? Porque nos Estados Unidos, se uma pessoa se machuca dentro de uma companhia, a companhia tem que liberar fortuna para manter esse bailarino fora. Então, ela já se prepara, eles já pensam nisso também. Como tudo é dinheiro, eles já pensam nisso também. Então, não é só no corpo do bailarino. É porque é uma profissão e afastamento ao trabalho vai causar esse tipo de prejuízo econômico para eles. Então, ele foi obrigado, ou seja, eles são obrigados a ir. É uma obrigação cuidar do corpo. Não é uma coisa, não é uma escolha cuidar do corpo, é uma obrigação. Olha que coisa. Porque senão você ali deve ter alguma regra, alguma cláusula, alguma coisa, que se você não cuidar, você vai se ferrar. Entendeu? Então, se eram 25 e só tinham afastados e só tinham um, é porque esse trabalho somático, esse trabalho que caminha junto com o bailarino, certo? É uma coisa que precisa ter. Não adianta. Se vocês quiserem depois, eu vou mandar algum material de Diego e ele passa para vocês, certo? Assim. Então, só para fechar isso aqui um pouquinho, a gente falar sobre outras coisas. Aí, quando eu acabei esse estágio lá, no final das contas, eu fiz assim, conversando com o Brad Anderson, eu fiz Brent, pois é, membro inferior, tíbia, nananã, né, em balanchinha. Comecei a conversar com ele fez assim, eu fiz, foi ótimo o estágio, não sei o que. Ele, não, peraí, eu esqueci de dizer uma coisa para você. Aí eu fiz assim, o que você quer me falar? Ele disse, cabeça. Eu fiz, Ele fez cabeça. Eu fiz assim, peraí, eu vim para cá para estudar membro inferior. Estudei feito uma louca. Estudei quais são as lesões, como trabalhar com as lesões. E agora ele vai me falar que é cabeça? E é cabeça, gente. É a cabeça. Tanto que o modelo de saúde, só um minuto, Diego, que eu te respondo. O modelo de saúde hoje não é o modelo biomédico. Não é o modelo do remédio.
é o modelo biopsicossocial. É onde você tem o problema bio, e aí psico, o que você pensa, e social, como você vive dentro desse ambiente. Então, isso faz ainda mais a multidisciplinaridade, né, ficar maior ainda. Essa ideia do multidisciplinar realmente ser para qualquer lesão que você tenha. Você ter esse apoio. Porque, para mim, foi muito difícil perder meu solo quando eu me machuquei. Entende? E outra pessoa teve que entrar e eu queria, porque eu queria, mas você sabe que se você tem dor e vocês não imaginam, você acha que você está dando tudo, que você foi ali em cena e que você brilhou naquele dia, naquela cena, né? Não, você poderia ter dado mais se você não tivesse dor. Porque você ali, quando você tem dor, você tem inibição. Você tem uma série de coisas que lhe impedem, que acontecem, que lhe impedem de você ser bom em performance. Então, acho que para a longevidade, a gente tem que conhecer o corpo da gente, ver quais são os pontos fracos de cada corpo, né, em cada técnica, e trabalhar. O meu era o joelho, né? A outra pessoa pode ser o tornozelo. Aí, pronto, é mais ou menos isso que eu queria falar. Então, aqui tem que ser muito bom para ser o primeiro bailarino, eu não estou falando bailarino clássico, para ser o solista, né? Para ser tem que ter visão. Onde eu quero chegar? Quando eu tiver com 40 anos de idade, aonde eu quero estar? Entendeu? Porque eu vou lhe dizer, hoje aos 50 anos, Isadora Duncan está aqui. Se me botar para dançar um jazz, eu danço, não tenho problema. Só que eu preciso me preparar. Eu não vou assim para do nada fazer. Eu vou me preparar porque eu sei que meu corpo ele vai, né? E daqui a pouco, aos 60, eu estou dançando lá Pina Bausch, pum, e entendeu? Porque é o que eu vai poder fazer, né? Quem sabe eu vou até dançar outras coisas, né? Cada corpo é um corpo. Enfim, então é só de início essa coisa para abrir. A outra coisa que eu queria falar para vocês é assim, prestem bem atenção a isso, tá? Existe um conceito chamado distribuição de forças, distribuição de energia. Prestem bem atenção a isso. A distribuição de forças não é força física, certo? Eu vou dar um exemplo. A gente tem o pé. Quantos ossos a gente tem no pé? A gente tem 26 ossos no pé. A gente tem 20 músculos no pé. A gente tem 114 ligamentos. A gente tem um tecido facial grosso no pé e a gente usa o pé demais para saltar, para uma série de coisas. Tá? Preste atenção. E aí, o que acontece? Você articula o seu pé todo dia, porque onde tem osso, a gente precisa, o osso junto de osso, a gente precisa articular. Além do mais, os pés, eles têm, na verdade, um core também, como a gente tem nos abdominais, que é um centro, né, que comanda o pé. Na verdade, não é que comande o pé, não é isso, mas assim, que tem que ser ativado para que você fortaleça o núcleo intrínseco do pé. Então, se liguem aí, tá? Então, esse trabalho de mobilização do pé é o que vai vai lhe dar o amortecimento suficiente para o restante do corpo, para as suas aterrissagens, né? Então, peraí, além do mais, a gente ainda tem isso, que a física diz, a cada grande salto, a cada grande ET e a depender da magnitude do salto, certo? Você vai ter 3 vezes o peso do seu corpo em cima da sua cabeça, ou seja, com pressão. Então, vamos lá, eu vou fazer os grands GTs, sou dange, vou fazendo, ou
dentro de uma légua, seja lá o que for, eu vou fazer uma aterrissagem, né? Puf, aterrissei e parei lá, né? No arabesque. Vamos lá. Para depois fazer um entrelacê. Vamos lá. Parei e fiquei. Quando eu caí, que eu aterrissei o meu pé, eu tive em cima, eu peso hoje 60 quilos, estou acima do peso. Mas assim, 60 vezes 3 dá 180 em cima da minha cabeça, porque eu dei aquele, no momento da aterrissagem. Vocês entendem? Então, se você também, presta atenção que uma coisa está ligando a outra. Então, se eu tenho esses músculos, esses ossos do pé, esse tanto de músculo, e não uso, né? Essa transdução de forças, porque ela sobe até a cabeça, ela vai bater em algum lugar, ou no joelho, ou no quadril, ou na coluna. Então, a gente precisa também, quantos ossos a gente tem, quantas vértebras a gente tem na coluna? A gente tem 24 segmentos móveis. A gente precisa de distribuição de forças, que chama-se distribuição de energia na coluna. Então, se você tem 24 segmentos móveis e você só articula 2 ou 3, você vai ter problema. E tem gente que eu avalio e que tem 2 ou 3. Eu vou ter problema. Então, para eu ter uma melhor transdução de forças, eu preciso ter um bom quadril, mais liberado, né? Eu preciso ter, bom, os pés bem articulados, a coluna bem articulada. Cada um de vocês vão ter que entender sobre... Meu Deus, eu sou melhor de extensão, mas eu não tenho flexão. Então, eu vou trabalhar também, vou trabalhar mais minha flexão, ao invés de ficar me acabando na extensão. Claro que eu vou fazer extensão, mas eu vou trabalhar aquele ponto fraco meu. A inclinação lateral, a mesma coisa, né? E a rotação, poxa, eu não roto. Tá, sim, mas eu vou fazer uma pirueta. Nós trabalhamos uma coisa extremamente importante, que são as linhas cruzadas, as linhas funcionais, que são as linhas oblíquas, porque todo o nosso corpo ele funciona muito em espiral, né? Em espiral com a ideia de mola. A gente tem que ter esse pump para dançar, né? Essa energia elástica para poder dançar. E se eu não tenho, eu não desenvolvo essa energia elástica, provavelmente eu vou ter problema no futuro. Certo? Então, as espirais, elas dão mais força para vocês de pirueta, por exemplo. Eu não estou falando pirueta clássica. Não estou falando do clássico. Eu estou falando de um modo geral. Porque o nosso corpo ele já foi feito para a gente fazer. Aí a pessoa fala, não, porque é Kundalini, não sei o que. Sim. Não, essa não é a minha abordagem. A minha abordagem é que sempre os nossos giros, né, e as coisas que a gente faz, eles têm essa questão das diagonais. Então, precisamos mobilizar a coluna bastante em rotação por conta da velocidade. Isso vai te dar mais velocidade em cena e mais leveza em cena também. Até porque isso faz, esse movimento é um movimento natural do corpo, que para o bailarino ele precisa ser ampliado, tá? Então, eu vou fazer algumas coisas para vocês. Se vocês quiserem acompanhar, vocês acompanham. Se vocês quiserem ler, ou se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Mas, assim, eu poderia dar uma aula para vocês de Pilates, eu poderia dar uma aula de Aerokinesis para vocês, eu poderia dar uma aula de Facial Fitness para vocês, mas, assim, é um diálogo também que a gente precisa ter, que eu acho importante, de entendimento. A outra coisa, gente, é o seguinte, é que nossas fibras, elas são multidirecionais, entenda. Então, se eu trabalho somente em rotação externa, eu uso a rotação externa, uma parte, e não uso a interna nos outros trabalhos todos, no futuro eu vou ter problema. Sabe por quê? Porque só uma parte vai estar irrigada. Então, a gente tem que explorar na articulação também a parte de dentro. Então, quem explora muito a parte de fora tem que também entrar justamente para gerar
gerar, como é que diz? Gerar líquido, né? Na articulação, nutrir a articulação. E toda a parte de como é que diz? Em todo grau de liberdade. Então, eu tô aqui, eu só faço isso aqui, né? Eu só faço isso, né? Poxa, eu vou ter que, em determinado momento, começar a usar, fazer uns trabalhos para dentro também, né? Porque essa articulação, ela tem essa capacidade aqui, ó. E se eu usar uma só, em rotação externa, isso vai ser um problema. Então, no meu trabalho somático lá, eu tenho sempre que fazer, aí a palavra-chave é compensação. Compensar. Então, se eu uso muito flexão em Graham, eu vou também puxar para a extensão, ter que fazer a compensação da extensão. Fora os problemas que cada um já tem, que é diferente, o corpo um pouco, as falhas do corpo de cada um. Falhas assim, não são falhas para as técnicas. São as nossas potencialidades, vamos dizer assim, que a gente precisa acordar. Entendem? Mais ou menos sobre isso. Então, o nosso corpo, ele precisa... Vocês já viram aqueles caras de break que fazem assim, que aquela coisa volta, que é energia elástica? Isso a gente precisa ter no corpo. Isso é uma característica do corpo, porque todos os nossos órgãos, eles têm um ritmo. Tudo pulsa em nosso corpo. Tudo é pulsátil, né? E o bailarino, ele precisa encontrar essa energia elástica do corpo. E aí, tem umas coisas que são importantes que eu não quero deixar de falar e eu vou realmente atropelando. São os tipos de treinamento que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, tem gente que faz dança e que quer fazer musculação. São duas coisas bem antagônicas para o meu corpo. Porque para o de A, de B ou de C, pode não ser. Vocês estão entendendo? Pode ser uma forma dessa pessoa se ela faz os dois trabalhos e etc. Agora, não me venha todo preso me dizer que você está fazendo musculação para te prender mais ainda. Você sempre tem que buscar o equilíbrio das forças. Certo? Sempre se entender. Sempre está dentro do teu corpo. Uma outra coisa são os tipos de treinamento que a gente precisa fazer. Então, assim, eu vou fazer uma aula de balé. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar num rolo fazendo um monte de trabalho lento passivo. Ou então, pego a bolinha, passo no pé bem lentamente. Bem lentamente. E aí me levanto e vou fazer minha aula de balé, eu vou para a cena. Eu vou perder velocidade. Porque o tipo de exercício que você faz para carregar o tendão, para você estar pronto, não é esse. Esse trabalho de squeeze que você faz na musculatura para poder liberar, você libera óxido nítrico, que é vasodilatador. E por isso que eu me lembro que, às vezes, quando eu ficava em abertura, 180 graus, assim, esperando ficar em cena, quando eu ia para cenar e fazia uma aula de balé, eu já estava, antes de entrar em cena, eu já estava meio mole. Eu dizia, poxa, que coisa, eu tô mole para entrar em cena. Um negócio meio que, né? E bom, de vez em quando me drogava com Dorflex, olha que coisa famosa, o Dorflex, o Calminex da minha época, enfim, não sei o quê. Então, porque era pomada de cavalo, né? Então, assim, quando eu ia para a cena, gente, aquela agilidade que eu tinha tido no ensaio, eu perdia toda. Porque esse trabalho mais lento e mais profundo de liberação de óxido nítrico que todos nós temos que fazer é depois da cena. É depois da cena. Antes da cena, tem que ser uma coisa curta e rápida. Então, eu pego a bola de tênis, ou eu pego a parte que eu estou sentindo que está presa, ó, eu faço, né? Um pouquinho,
para acordar, certo? Posso deitar aqui rapidinho, e tem que ser rápido e curto. Um lado, outro lado, e depois vamos lá ativar o corpo, para ele ficar preparado. Então, entendam isso. Quando deve se fazer uma coisa, isso é super importante. Entendeu? Não façam trabalhos passivos antes de ir para a cena. Trabalhos passivos, eles devem, a não ser que você faça 4 horas antes. Quando você faz 4 horas antes, tudo bem. Porque depois você vai se recompor, descansou, não sei o quê, vai para o teatro e depois você já começa a ativar. Carregar tendão, né? Carregar o tendão para o corpo estar mais ativo. Fazer alongamento mais ativo para poder entrar em cena. Aí, tudo bem. Aí acaba de fazer aquelas coisas todas, enfim, tá! Acabou de fazer isso, sai exaurido lá, mas sai com um pouco de dor no ciático, com as costas um pouco travadas. Bora pegar o rolo, bora pegar a bola e fazer esse trabalho mais profundo de ficar. Respiro, deixa a bola entrar no meu corpo e agora eu arrasto essa bola, liberando aquela faixa, aquela área que está presa. Então, quando fazer isso, né? Para que, assim, porque a gente, se você desconstrói o que você construiu antes de entrar em cena, o seu corpo ele vai ficar mais preguiçoso para ele fazer as conexões para você ficar mais rápidos em cena. Experimentem isso, façam um trabalho de passar isso lentamente no corpo todo e vocês percebam qual é a vontade o que o seu corpo vai fazer depois na hora que você for fazer uma aula de qualquer coisa, qualquer aula aí. E também faça o mais rápido, ativando, né? Com um alongamento ativo e depois vá para a aula de balé para você ver a diferença de velocidade que você vai ter. Certo? Menino, mas eu me sentia tão pesado, eu dizia, meu Deus, o que é isso? Eu era tão rápida nisso aqui, eu estou fazendo lento, inclusive estou atrasando o negócio. Mas por quê? Porque eu tinha me acabado lá com a perna aberta. A Ana Vitória era minha amiga assim, não sei se vocês conhecem, a Ana Vitória é maravilhosa. E a gente foi colega, a gente inclusive morou no mesmo bairro e tudo, na Cidade Baixa, enfim, aqui em Salvador. Minha amiga, conheço de infância. Enfim, então é só para vocês terem, na verdade, uma ideia de treinamento, certo? Porque tem coisa que se você fizer, você se lesiona em cena. Imagine você se preparou tanto, aí você desconstruiu ali antes de entrar em cena, o esforço que o seu corpo vai fazer é imenso. Então, gente, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer como seres humanos que somos e bailarinos que somos, é entender esses pequenos detalhes que fazem a diferença no corpo da gente, tá? Que fazem a diferença na preparação, certo? E fazer esses treinamentos no momento certo. Vocês se lembram daquela seleção que deu 6-0 a gente, 6-2 numa Copa que teve a seleção alemã que arrebentou com a gente, com aqueles gols, que no outro dia a gente acordou morrendo de vergonha, porque eu acordei morrendo de vergonha. Foi treinado com essa coisa da liberação da fáscia, com o carregamento da fáscia, tá? Eu vou passar algumas coisas para vocês e vou lembrando aqui, mas vou começar dos pés até a cabeça, certo? Falando sobre cada área que eu considero importante e vocês vão se identificando ou não com os corpos de vocês, certo? Tranquilo? Então, a gente já falou em distribuição de forças, né? A gente falou em distribuição de energia, que quando você distribui a mobilidade, quando você articula, você solta, né? Aquela articulação, pé, coluna, onde tem muitos ossos, você vai ser uma pessoa que vai dissipar força melhor no corpo inteiro.
ela não vai ficar carregada ali no joelho, nem no quadril só, ela vai distribuir por tudo, pelo corpo todo, né? E se você tem uma coluna dura e você continua, você vai ter um problema de coluna. Porque uma das coisas mais certas dentro dessa profissão é que a gente vai se machucar. E o que a gente quer, na verdade, é minimizar as lesões, porque a gente continua se machucando. Porque é overuse, não adianta. A gente vai tentar minimizar as lesões, certo? Com o uso mais inteligente do corpo. E utilizem as técnicas somáticas, pelo amor de Deus, elas estão aí. E façam as suas equipes multidisciplinares. Encontrem com elas, falem com elas. Meu médico não sabia nada de dança. E agora, quase 20 anos depois, ele já sabe o que é um plié, o que é um tandi, um grand battement. E quando eu tive problema de joelho, ele já... Então, foi uma pessoa que me nutriu muito de informações durante para eu ter essa longevidade, né? Outra coisa, se você quer dançar Martha Graham, você pode fazer o trabalho somático todo que vai te ajudar, mas você vai ter que treinar Martha Graham, sabe por quê? Quem estiver escrevendo, anote aí, o treino da tarefa. Você não pode ficar achando que no trabalho somático você vai encontrar aquela contração que a técnica lhe deu. Então, se você quiser ser realmente um bom bailarino, você tem que fazer aquilo que você pretende fazer em cena. Ah, não, só vou fazer quando chegar em cena. Mentira! Alguns vão conseguir, outros não. Treine o que você vai fazer. Treine a tarefa. Olha, essa forma toda de falar é porque eu queria estar aí com vocês, sabe? Entrar nesse negócio. Então, eu tenho sido assim, eu tenho gritado muito nesse negócio do Zoom, porque eu acho muito esquisito, né, essa coisa, mas assim, é a forma que a gente tem de se encontrar. Você tem que treinar a tarefa. Então, não adianta você ficar achando que você está treinando uma coisa porque você faz bem isso aqui, né? Que você não vai fazer isso aqui. Ah, ela faz bem, porque o corpo dela ajuda sim, mas aquela pessoa que não fazia isso aqui bem, se ela treinou pra caramba, ela vai fazer melhor do que você que não treinou. Claro que eu não quero estimular a competitividade nem nada, eu quero dizer aquilo que você precisa treinar para estar em cena. Então, o bailarino tem que ser inteligente também, no sentido de abrir um papel e olhar quais são as minhas falhas que eu sinto. Para eu poder falar com o meu fisioterapeuta, para eu poder falar com o meu nutricionista. Eu estou perdendo energia. Aí vou tomar testosterona com o quê? Com 15 anos de idade, 16, 20? Quando ela está lá em cima? Não! Vai fazer o exame de sangue, vai procurar alguém que leve isso sério, vai procurar, sabe? Deixe ser acompanhada. Outra coisa, parar. Machuquei, vou parar. Tá, vou contar uma história para vocês. Eu estava linda e maravilhosa numa diagonal com um professor americano. E aí, eu não sou essa bailarina toda não, viu, gente? Eu já joguei duro. Hoje em dia... Então, eu estava fazendo isso aqui. E aqui eu fazia um atiti e saltava no ar. E fazia o outro, uma diagonal, né? E fazia um tour. Eu tomei uma queda que, aquela queda dali, minha cabeça bateu assim no chão, ó. Igual uma bola, ela quicou igual uma bola. A minha têmpora mandibular, eu mordi minha língua e minha boca sangrou. Aquela queda dali, super famosa aqui em São Paulo, ou aqui em Salvador. Aquela queda dali, uma amiga minha falou, Selma, eu pensei que você tivesse morrido. O professor deixou todo mundo sem graça. Ó. O professor ficou assim. Aí eu achei que eu tinha tido a lesão cervical, porque a cervical fez... Eu disse, pronto, perdi meus movimentos. Aí fiquei tentando me mexer, subi. Não vi que a boca estava sangrando. Aí vi que eu estava me movendo e tudo. Ele fez, vamos lá. Aí todo mundo ficou assim parado na aula. Aí eu saí e fui lavar meu rosto. Sabe o que eu fiz, gente? Eu voltei para a aula. Isso não se faz.
Lesionou, descansou. Se você quer viver e se você quer ter longevidade. Então, aprenda a descansar. Aprenda a dar teu lugar para uma outra pessoa. Deixe ela entrar, porque não é o seu momento. Descanse o seu corpo. Se prepare, depois você entra lá. E aqui, ó, mais uma vez. Porque não vai adiantar eu falar de todas essas coisas aqui se vocês não pensarem em fazer um esquema de como você quer estar no futuro dentro dessa profissão. O que que eu quero? Porque eu, meu amor, aos 50, eu penso, daqui a pouco vai ter o curso agora de Isadora, e a Lola daqui a pouco vem, e daqui a pouco eu vou estar, eu tô a fim de dançar o repertório de Isadora agora. Tô querendo fazer aula de jazz também, só tô esperando ver como vai ficar a minha vida nessa coisa da pandemia. Sabe? Mas eu quero continuar meu negócio. Certo? Bom, cada um quer uma coisa, tá? Cada um quer uma coisa. Então, vamos seguir pensando nessas coisas interessantes. Que eu acho que eu falei que fazem você ter menor gasto energético, menor problema psicológico, ser mais objetivo, se cuidar e ter longevidade. A inteligência é isso. Não é? A gente usar isso a nosso favor. Gostar de si. Deixa balé, deixa lá. Você vai voltar. Daqui a 2 meses você volta. Calma, deixa a lesão melhorar. Deixa ela responder melhor no seu joelho. Vai fazer diurequinesis, vai fazer pilates. Entendeu? Vai trabalhar outras coisas, deixa o joelho descansar. Fica na paz, deixa o outro lá. Só lá é o momento dela. O universo quis que você parasse naquele momento. Entenderam? Parar o que você estava fazendo, o que te machucou. E aí, os profissionais vão dizer o que você deve mexer. Agora, voltar, parecendo maluca. Em cena, eu com a temporomandibular fora do lugar, minha boca sangrando, a língua aberta. É maluquice, né, gente? Agora, o pessoal ficou com alívio porque as pessoas acharam que eu ia morrer. Então, para o grupo, foi muito bom. Entendeu? Mas, para mim, no futuro, isso me causou muita assimetria. Você vê que o osso aqui, ou é para dentro, para fora, toda torta. Não que a assimetria seja um problema, que nós todos somos assimétricos. Ok, vamos lá. Então, a gente falou sobre pés, e eu queria pedir para que vocês levantassem um pouco onde vocês estão, juntassem os pés, é uma simples sequência, tá? Eu vou aumentar meu... Eu não sei se eu posso aumentar. Diego, dá para você aumentar minha tela? Diego? Oi, olha só, cada um pode aumentar. Eu posso? Então tá. Cada um pode aumentar a tela para si, deixar você como fixar a sua tela. Eu também posso fazer isso, mas quem quiser mudar, eu posso fazer, ó. Quer ver? Eu posso destacar. Destacou para todo mundo? Ok. Vamos lá? Então, obrigada, Diogo. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho uma bola de tênis aqui, né? Eu vou fazer minha aula de balé agora. Então, eu vou só usar a perna direita, tá? A bateria tá acabando. Só um minuto. Ai, meu Deus! Só um minuto, gente. Opa, beleza. Então, a gente vai usar só a perna direita e a gente vai fazer o seguinte, ó. Uma das coisas importantes que eu falei para vocês, que é o núcleo do pé. O núcleo do pé se trabalha assim, ó. Abrindo o arco, aproximando o joelho, aproximando os dedos dos calcanhares, ó. Você vai fazer somente sua perna direita, isso. 1,
relaxo. 2, relaxo. 3, relaxo. 4, relaxo. 5, relaxo. 6, relaxo. 7, relaxo. 8, relaxei. Vou manter os dedos do pé no chão e vou tentar aumentar o arco do meu pé, subindo aqui, ó, com os meus dedos no chão. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu estou trabalhando o núcleo intrínseco do pé, tá? Então, puxa para cima esse arco com os dedos no chão. Então, aqui eu estou ativando, tá? Esse núcleo intrínseco. Além do mais, os pés, eu estou mexendo também com a parte de face. Eu estou carregando a face plantar, que a gente precisa carregar para dar energia para a gente andar com maior leveza, tá? E abro o pé devagarinho. Agora eu vou fazer meia ponta. 1 e desço. Vamos lá, só os 2, desço. E vou 3, desço. E 4, desço. E 5, desço. E 6, desço. E 7 e 8. Agora fico lá. E agora peito do pé. 1, 2. É para abrir aqui, ó. Abrir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2. Estão fazendo comigo? 4, 5, 6, 7, 8. E descanso. Vou colocar o pé na frente agora. E vou fazer 1 e relaxo. E 2 e relaxo. 3 e relaxo. 4 e relaxo. 5 e relaxo. 6 e relaxo. 7 e relaxo. 8 e relaxo. Passei a perna lá para trás. Ponta. E agora eu vou fazer um alongamento. E suave, né? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. E vou. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com balsem. 1, 3, 4, 5. E vou. E 1, 2, 3, 4. Tá. Ok? Vamos lá. Eu vou pedir agora que vocês subam na meia ponta. Subam. E tentem ver a diferença de um tornozelo para o outro. Se vocês conseguem, eu preciso agora ver o pessoal. Como é que eu faço aqui? Pronto. Quem fez? Sim, sobe na minha ponta. Sobe o máximo que você puder subir. O máximo que você puder. Ok, desça devagarinho. Deixa eu só faça assim ou assim para mim. Quando vocês subiram na meia ponta agora, vocês sentiram que o quê? Você sentiu que abrir Taíra. Você sentiu alguma diferença? Senti. Qual foi? Como que eu posso falar? Eu senti como se realmente o pé já estivesse mais preparado já para o exercício, já colocado. Ele está pronto para o exercício agora e sem poder sofrer qualquer tipo de... que essa sensação que dá, né? Como você estava falando, de se alongar muito, vai para a aula, é como se ele ficasse meio maluco. Aí agora eu tenho que fazer o quê? E não, agora ele entendeu, né? Certo. E eu senti ele mais encaixado, mais forte e mais seguro. Mas alguém quer falar alguma... Obrigada. Mas alguém quer falar alguma coisa? Aqui tem uma coisa interessante que alguém falou.
uma muito mais alongada do que a outra. E eu vou dizer para vocês uma coisa. A minha meia ponta, essa quer ficar maior do que essa aqui. Ela está maior, visivelmente maior. Olha para isso aqui. Visivelmente maior. Eu abri isso aqui. Além de ter articulado meu pé. Certo? Agora, para articular o pé, a gente precisa de outros exercícios mais, que a gente já conhece, etc. Isso é só para dizer para vocês que, às vezes, focar é uma coisa bem importante, né? Esses detalhes, essas pequenas coisas, é que, às vezes, faz a diferença na questão da lesão, tá? Aí tem uma outra coisa, gente, vamos lá. Se você salta, você precisa ter... Vocês estão me vendo aí? Vocês precisam ter, ó, essa mobilidade. Essa posição é uma posição maravilhosa, que é uma posição primitiva, que é falada em fisioterapia baseada em antropologia, certo? E que lhe dá uma mobilidade maior de tornozelo. Se você tem mais isso aqui, ponta, do que isso, você tem que ter 25% a mais de flexão dorsal, porque na hora que você for aterrissar, ou o que vai acontecer com o seu tornozelo, ó, minha tíbia, ela aproxima do meu tornozelo. Então, se eu não tenho isso aqui, eu tenho demais isso, e não tenho isso, vai arrebentar, você vai descer assim, né? O calcanhar vai sair do chão, certo? Então, essa mobilidade, segundo isso, é pesquisa científica, tudo científico, viu? Não sou eu que estou dizendo, não. Então, se você ainda é aquela pessoa que senta no chão e não coloca o calcanhar no chão e que fica assim, cuidado com seus grandes saltos. Cuidado com seus sotés. Seus pequenos e seus grandes saltos. Porque isso tem que ir para o chão. Tá? Tem que ir devagar, tem um tempo de ir. A gente tem como liberar essa musculatura aqui, certo? Com trabalho de passivo, certo? Tudo isso ajuda a mobilidade. Mas lembre que para a cena é uma coisa, para a aula de balé é uma coisa, e depois da aula é outra coisa. Outra velocidade, outra coisa. Então, aproveite e faz mais lento, libera esse tibial anterior, né? A parte da parte da frente, dos músculos da frente também, tá? E de trás, essa área toda aqui para liberar o pé. Certo? Que é um excelente, como é que diz? Sistema de amortecimento. Uma coisa importante também lembra? Vou fazer vou me preparar para a cena ou no meu dia a dia. Eu quero melhorar a minha energia elástica. Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer isso, ó. Carrega o tendão, ó. Ó, esse tipo de... Sem deixar o calcanhar ir para o chão, eu vou carregando o tendão. Extremamente importante esse carregamento de tendão, até para você andar. Depois, quando você carrega o tendão, você anda, parece que você nem precisa gastar energia. Porque tudo que a gente quer é conservar a energia. Tudo que você tem falado ao longo do mundo é sobre essa coisa. Hoje se fala em anti-age e conservação de energia, né? Anti-envelhecimento e conservação de energia, tá? Quando eu falei para vocês dessas massagens, dessas coisas que precisam acontecer, é porque a gente precisa de hidratação. Hoje se fala muito de ácido hialurônico, que é produzido pelos fibroblastos, e não vou entrar nisso agora,
Mas, assim, é colágeno no corpo. Não é aquele colágeno que você pega e bota na boca. A gente precisa estimular no corpo, né? E, além do mais, eu esqueci de dizer para vocês, eu falei do quadril, né? Das rotações, das linhas multidirecionais. A gente tem também na face corocolumbar várias direções. Então, se você só faz nesse sentido as coisas, né? Você não está usando o seu potencial, o que seu corpo oferece. Então, a gente tem linhas em várias direções. Se você quer estimular essa linha, você vai ter que fazer um cambré aqui em rotação, ó. Estimular nesse sentido, uma flexão com rotação, ao invés de só fazer nesse plano aqui. Então, você tem que utilizar, ó, no seu treino, ó, nesse sentido, e passeando por isso, e aqui também, passeando por isso, tá? Porque essa é a multidirecionalidade das fibras. Senão você fica com o uso de 50% do teu corpo. Uma área fica irrigada e a outra fica seca. E aí vem a coisa do envelhecimento da área, entendeu? Da falta de lubrificação, da falta de estimulação de colágeno, né? Que está em tudo, está na estética, está em tudo hoje, certo? Bom, vamos lá. Aí subindo, né? A gente subiu, eu vou falei da importância da dorsiflexão para o bailarino pós-aterrissagens, a mobilidade do pé, como usar e etc. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, do assoalho pélvico. Diego, tá aí? Diego? Tô aqui. Você poderia colocar a foto do assoalho pélvico para mim, por favor, para mostrar para o pessoal? Rapidinho, é muito rápido. Tá naquela escola contemporânea, né? A escola, sim, na Escola Contemporânea de Dança. Viu, gente? Professora Fátima Soares vai estar, que é a representante de Isadora Duncan, vai estar dando curso no final de outubro. Maravilhoso. Maravilhoso. Assim para filosofia, até porque Isadora tirou as sapatilhas, né? Então, assim, nossa, é muito bom. É muito bom. É minha mestre, ela. Eu sou péssima em Duncan, mas ela é minha mestre. Eu sou péssima em Duncan porque eu sou mesmo. Tá com dificuldade aí, Diogo? Alguma dificuldade de liberar? Agora. Tá vendo? Peraí, deixa eu só ampliar. Aí. Gente, vocês conhecem essa área aí? Esse é o nosso chão, né? Não é nosso chão? Então, a gente tem ânus aqui, a gente tem o canal vaginal, né? E a gente tem o uretral lá na frente, certo? E aí, quando existe uma porcentagem, isso é pesquisa científica, muito grande de atletas que saltam muito e que fazem muitos esforços e que perdem urina. Tem perda tanto urinária quanto fecal. E tem bailarino também que tem e que não vai falar, certo? Você poderia tirar, Diego, por favor? Então, gente, obrigada. Essa musculatura, ela não é presa pela musculatura, superficial. Tem homem aí, né? Mas tudo bem. Não é pela musculatura superficial. Ela é presa por ela mesma. Então, você não pode ter ela tão rígida e você não pode ter ela tão tensa. O que você precisa tão rígida nem tão relaxada. Mas todas as vezes que você faz uma aterrissagem, um salto, uma coisa, todo o peso do seu corpo vai cair sobre esse lugar pequenininho, que é entre o sacro, a pubis e os isquios. É pequititico para segurar tudo que tem aqui dentro. Que chacoalha para baixo quando a gente faz. Então, empurra a bexiga para baixo, tem uma série de coisas. Então,
essa coisa eu aprendi pequenininha, puxo o macarrão, então eu só aprendi o xixi. E aprendi o glúteo. Só que não, gente. A gente tem que estar, ó, também com canal vaginal, com ânus, fazendo esse trabalho. E esse trabalho é como se fosse um beijo, o início de um beijo, ó. Você não aperta assoalho assim, ó. Quem faz isso é geisha. Quem faz isso é geisha. A gente trabalha isso devagarinho, 20 vezes, etc. Porque a gente já sofre muito impacto nessa área, que é uma área importante, extremamente importante, que faz a conexão. É o final da conexão do tronco com a pelve. Entende? Então, isso precisa ser trabalhado delicadamente, sabe? E não com força. E se você sente que o seu está tenso, senta em cima de uma bola dura ou de um rolo. Senta, fica, até sensibilizar um pouco. Aqui também até sensibilizar um pouco, aqui também até sensibilizar um pouco, fica um tempo. Depois, você vira de barriga para cima, abre a perna em posição ginecológica. E agora, ó, eu não vou deixar minha barriga entrar e vou fazer esse trabalho. Vocês não viram? Desculpe. Aqui. E vai fazer esse trabalho de relaxar e voltar, relaxar e voltar, relaxar e voltar. Mas é sempre bom relaxar também. Porque tem pessoas que têm muito rígido. E rígido não quer dizer força. A força não está na rigidez. A força está na coordenação da área. A força está na capacidade de coordenação. No nosso caso. Entendeu? Outra coisa extremamente importante. Diego, coloque aí para mim então vocês já viram o exercício de assoalho pélvico. E agora, Diego, você coloca para mim o psoas, por favor? É o próximo? Pronto, vamos lá. Opa, antes. Peraí que eu tenho que voltar no programa. Peraí. Ah, tá bom. Então, gente, aí a gente tem quando a gente fala babado forte, né? Um outro babado forte, que é o psoas. Esse músculo, ele tem inserção na frente da coluna torácica, nas últimas torácicas, certo? Ele pega no corpo vertebral da lombar, anteriormente, e ele vai pegar na nossa bacia, aqui na parte de dentro da bacia, como se fosse uma borboleta. Aqui, ó, ele... Olha de onde ele vem. Tá vendo? Imagine ele vindo lá da torácica. Você tá vendo que aqui é a primeira costela, né? A costela que tá presa aqui. Então, ele já vem de lá, certo? Anteriormente, ele também vem. Aí, vamos lá. Você não abre seu quadril, não. O que vai acontecer com sua coluna? Se você tiver uma alteração no quadril, você vai ter na coluna também. Veja o vetor dele de força. Ele vai puxar sua coluna nesse sentido. Ou nesse sentido lá por dentro. E você vai achar que é postura e vai puxar para cima, vai achar que vai puxar para cima. Não. Bailarino tem que ter quadril aberto para ter angulação. Esse músculo é um músculo que concentra muita toxina. É um músculo também do simpático, do lutar ou fugir. Então, se você quer ter agilidade no trabalho de dança, você precisa liberar esse músculo aí. Certo? É um músculo extremamente problemático, cria vários problemas de lombar e etc. Tá? É complicado. Então, assim, a gente precisa estar cuidando dele. Eu vou mandar um texto depois para vocês, alguns de vocês devem conhecer. Chama-se músculo do espírito. Na verdade, esse músculo ele é um espírito, viu, gente? Então, um dos exercícios que para quem está praticando, que eu queria mostrar... Obrigada, Diego.
Um dos exercícios que eu gostaria de mostrar para vocês, que seria bem interessante, é que se você for fazer um trabalho de... Acabei de dançar meu balé, eu vou sentar num banco, eu vou colocar meu sacro aqui na frente, eu vou projetar, vou tocar em meu sacro, eu vou projetar vou ficar 90 graus de joelho, com o joelho bem próximo, o joelho bem próximo, a 90 graus aqui, ó. Trabalho é esse. Agora, projete o sacro para frente e a coxa para trás, na intenção de abrir aqui. Façam, por favor, quem está fazendo, para quem pode fazer, para vocês sentirem. Então, a ideia é o sacro, sem prender glúteo, sem nada, é osso. O sacro projeta para frente e a coxa, ela vai para trás, ela vai nessa direção. Então, você tem uma posição de forças nesse sentido e nesse sentido. E aí, façam assim para mim, vocês estão sentindo? Sacro para frente e coxa para trás. Só que se você fica um tempão fazendo isso aqui, quando você sai aqui, você não faz um grabatimão, porque você perde agilidade. Então, se você quer fazer o trabalho antes da hora de balé, você pode fazer isso. Ó. Coxa para trás, sacro para frente. E ok, gente. Então, quase que eu me levanto. Então, isso quando você acabar também, né? Você pode fazer de uma forma mais lenta, que aquela história, você faz, depois que você acaba, você faz mais lento para nutrir mais articulação. E mais antes de fazer os exercícios, as aulas que vocês fazem, faz ele mais ativo. Ou até um pouco demoradinho aqui, mas não fica lá parado um tempão, não. Pode até não ser tão rápido como eu fiz aqui, mas não pode ser aquele outro trabalho do final, certo? Tem que ser um alongamento ativo dele. Então, você só sente esse tipo de trabalho, né, do sacro depois de um tempo. Ele vai caminhando, porque não é básico a posterior, é o sacro para frente e a coxa para trás. É simplesmente abrir exatamente aqui, ó. É como se você quisesse abrir aqui. O foco é aqui. Então, o sacro vai para frente e a coxa, ela caminha para trás devagar. Isso é uma bênção, viu, gente? Isso é uma bênção. Que vocês vão ver a diferença na liberação da perna até para vocês andarem. Sabe quando a gente faz cloche em balé? Né? Ou quando a gente solta a perna, por que a gente faz na aula de balé o cloche? Para soltar esse músculo aqui. Só que a gente tem outras formas de soltar também. Num trabalho somático, entenderam? Sacaram isso, gente? Aqui? Claro que eu sei que vocês sabem. Muitos de vocês sabem. Eu estou me repetindo também. Aqui. Tá? Agora, eu vou pedir a vocês que coloquem a mão aqui. A gente vai falar sobre o abdominal profundo. Tá? Então, os abdominais... A gente tem uma faixa aqui, abdominal, certo? Nessa faixa abdominal que vem da tórax lombar, e é uma faixa que ela puxa as vísceras para trás. Chama transverso abdominal. Preste atenção. Esse músculo é um músculo expiratório, que faz a conexão com o assoalho pélvico. E que ele se antecipa aos movimentos da extremidade, segundo algumas pesquisas científicas, que é uma ação antecipatória
que o assoalho pélvico e que o transverso abdominal tem das extremidades. A ciência já refutou isso, já jogou isso um pouco para frente, para longe, mas na minha prática eu utilizo sempre muito, né? Mais para algumas pessoas, menos para outras, depende da pessoa. Mas ele é responsável pela expiração forçada. Então, todas as vezes que eu fizer meu trabalho abdominal, a gente não tem vergonha do corpo, né? Poderia até ter, sei lá, mas eu não tenho, não. Mas, enfim, vamos lá. Ó para aqui. Isso vem do assoalho pélvico. Então, eu treinei aqui, deitadinha lá, ó. E agora, eu vou aprender a usar a expiração para eu fortalecer esse músculo daqui, para poder fazer uma conexão melhor entre o tronco superior e o tronco inferior. Mas, para isso, a princípio, para vocês experimentarem comigo, não precisa ser no seu dia a dia como eu vou fazer agora, tá? Mas, agora, vamos fazer como eu estou pedindo, só para vocês terem uma sensação. Tá? Coloca a mão aqui e faço assim. Fecha os olhos e faço assim, ó. Expire como se você fosse tirar todo o ar do teu corpo. Davi, tá aí? Sim. Ah, bom. Vamos lá, Davi. Eu esqueci de falar uma coisa para homem que é importante. Mas vamos lá. Expire e ative bem desde o assoalho pélvico até os abdominais profundos, sem perder glúteo, sem perder esses músculos, né? Todos. Então, eu vou inspirar. Daqui a pouco eu falo da respiração. E agora eu expiro, ó. Ó como o meu dedo ele entra, ó. Gente, isso é só a respiração. Agora, imagine você fazendo abdominal e expirando e convidando o assoalho pélvico mais o transverso abdominal. Ó a potência, ó a separação, ó o espaço que você vai criar entre sua crista ilíaca e sua última costela. Ó a conexão que você vai criar, vai abrir as costelas posteriores e vai conectar as costelas anteriores para trás, ampliando as costas, ampliando a coluna, abrindo espaço. Porque onde tem espaço, tem refinamento. Entende? Nessa área, a gente não tem músculo, ó. A gente tem víscera, e muita víscera, e tudo pesa. Então, a gente precisa disso. Aí você vai dizer assim, poxa, Selma, mas eu conheço gente que tem abdômen de tanquinho e tem dor nas costas. Sim, abdômen de tanquinho e tem dor nas costas, porque essa pessoa precisa fazer outro tipo de trabalho. Ela precisa soltar e não prender. Ou ela precisa associar o assoalho pélvico junto com os abdominais. Correto? Tranquilo? Bom, eu queria dizer para você, Davi, deixa eu ver os outros homens que tem aqui. Bom, acho que tem Diego também. Então, no homem, a gente tem uma a gente não, porque eu não sou homem, mas assim, normalmente a gente pede que os homens eles façam uma pequena elevação dos testículos para ativar o assoalho pélvico. Certo? Uma elevação dos testículos. Tá? Ok. Ou, tipo assim, uma coisa parecida mais com a ereção e também trabalhar o ânus. Porque eu falei da mulher, mas não falei do homem na hora que eu falei do assoalho pélvico. Mas esse trabalho é em conjunto.
isso aqui que eu fiz é em conjunto, sem pensar nesses músculos. Isso na hora que vocês estiverem fazendo trabalho somático. Não é na hora da sua aula de balé. Na hora da sua aula de balé você vai precisar conectar isso aqui, enfim, nas técnicas lá, no que os professores de vocês pedirem. Mas estejam preparados com isso aqui preparado para te suspender. A outra coisa é que se você anda de pé de pato o tempo todo, uma das coisas mais, ou para dentro o tempo todo, uma das coisas melhores é você regular isso no seu dia a dia. Parar com essa mania de ficar querendo parecer bailarino profissional o tempo todo. Deixa o pé ficar paralelo, normal, seja uma pessoa normal no dia a dia. Eu sei, eu também mostrava, eu também adorava. Além de ter, eu também adorava ficar pendurada nos ligamentos. Mas o corpo, ele não gosta disso. Ele gosta das compensações. Que você compense. A gente não gosta de ser recompensado? Ele também gosta. Né? Gosta de ser reconhecido, gosta de estar presente, ele gosta de... Então, assim, tudo bem, se estique, mas não rode tanto essa perna para fora. Entende? Não incline tanto essa coluna na hiperlordose ou sei lá, o que você acha que seja bailarino para você. Porque a conexão entre as costelas, elas têm, no dia a dia, elas têm que estar conectadas com a pelve. Não é com báscula. É você abrindo as costas posteriormente. Eu mesmo, se deixar, ó, minha filha, eu venho para cá, eu não brincando. Então, eu preciso abrir as minhas costas para que eu possa ter uma saúde melhor da coluna. Então, com isso, eu amplio as minhas costelas posteriores. Eu abro minhas costelas posteriores para que as anteriores elas entrem. Então, eu tenho que criar esses espaços. A ideia que a gente tem é de criação de espaço no corpo. Gerar espaço, gerar espaço, gerar espaço. Certo? Para que a gente possa gerar um espaço com conexão. Outra coisa importante agora. Vamos lá, eu estou subindo a roupa, já baixei a calça. Tomara que, Diego, você vai tirar essa parte que está gravada aí, hein? Então, gente, é o seguinte. Aí, eu vou segurar aqui, que tivesse que vocês todos segurem nas costelas, assim. Ou então, primeiro olhem para mim, talvez não apareça tanto, porque eu não tenho feito trabalho respiratório, mas quando a gente dança, quando a gente está em cena, ou quando a gente está fazendo aula, isso aqui não é uma coisa bem-vinda. A não ser que você esteja fazendo o papel de uma grávida da dança contemporânea, seja lá o que for. Certo? Então, a ideia é de abrir os espaços, abrir espaço, abrir espaço. E aí, o que é importante fazer? Para que a gente ative essa musculatura do assoalho pélvico, que é expiratória, e dos abdominais profundos, que é expiratória também. É você colocar as mãos nas últimas costelas, lateralmente aqui, com espaço no corpo. E agora eu vou inspirar posteriormente, lateralmente, deixa eu subir aqui, só não pode mais aparecer meu peito, senão meu marido entra aí e quebra tudo, inclusive meu computador. Então, pressione as suas costelas e expanda as suas costelas sem deixar o ar vir para aqui. Então, você inspira para os lados e para trás. Expiro. Estão conseguindo ver que não é minha mão?
Aumentar os volumes e capacidades pulmonares. Quanto mais ar você tem, mais ventilação periférica você vai ter, certo? E além do mais, quanto mais ar você coloca no corpo, nessa área aqui, mais mobilidade na coluna torácica você vai ter, que é um ponto nevrálgico do bailarino, é a coluna torácica, por conta das costelas, né? Então, uma outra coisa para juntar com essa respiração e você ficar mais potente é você colocar a mão aqui, entre as escápulas. E agora você vai inspirar, enchendo as costas de ar. Expiro. Inspira, enchendo as costas de ar. E expiro. Então, gente, as costelas, elas vão abrir para os lados e para trás. Porque eu tinha um balé que eu ficava... Eu tô falando balé, não tô falando balé clássico, não. Tinha uma dança que eu ficava 1h15 no palco e parecia um cavalo, porque eu carregava homem. Todo mundo carregava todo mundo. Eu carregava homem aqui, eu tomei aqui. Eu tinha gente que pisava em minhas costas, eu pisava nas costas dos outros, era um negócio. E aí, o que acontece? Eu ia falar uma coisa, esqueci a respeito desse balé. Mas, espera aí que eu lembro. Eu vou lembrar. Então, tudo puxava a gente para baixo. Porque era cada pulo para pegar aqui, era cada pisada, cada coisa. Então, assim, o corpo ficava muito contraído. Sabe Gaga? Gaga lá de Israel. Não sei se vocês já viram, assistiram. Assista Gaga, tá? Era uma coisa que machucava muito o corpo. Não era Gaga, mas machucava. Então, o que acontece? A coluna torácica da gente ficava uma coisa, né? Costela montava em cima da outra. Não, era um negócio. Então, utilizar... E as respirações eram muito acessórias também, porque era em cena 1h15, sem sair, né? E aí, tinha uma parte do balé que a gente parava e você não podia ficar assim, ó. Você tinha que ficar assim, ó. E aonde é que a gente joga essa respiração? Aqui e aqui. Porque você não pode ficar assim com a barriga e nem pode ficar assim parecendo que você não fez nunca uma aula de dança para você poder dançar. Certo? Então, essa respiração ampliada lateralmente e posteriormente, ela tem as características de mobilizar a sua coluna torácica, de aumentar seus volumes e capacidades pulmonares, de aumentar a sua perfusão periférica, de melhorar a sua articulação de coluna e de ativação de assoalho pélvico e de transverso abdominal, que é essa musculatura, fortalecendo o teu core. Além de colocar vento na tua cabeça para você pensar melhor. Certo? Eu tinha uma aula super linda para dar para vocês, que seria uma aula mais fluida, não sei o quê, mas eu não diria essas coisas. Então, eu tive que fazer uma opção, porque a minha ideia é essa conscientização em todo lugar que eu vou, mesmo. E aí eu deixo a vaidade de lado e eu vou... Quer dizer, eu acho minha aula linda, vocês podiam odiar, mas eu acho linda. Porque se eu não gostar de mim, quem que vai gostar, né? Então, assim, Então, esse papo é um papo de educação mesmo, né? De movimento, de entendimento, para evolução do corpo, cuidado com o corpo, né? Vocês têm que sentir, né? O movimento é a arte do sentir, né? Se você quer ser mais solto, você pode ter a maior expressividade do mundo, mas se seu corpo estiver mais solto
e pronto para a tarefa, você vai ser muito mais potente e muito mais integral, vai minimizar a lesão e vai ter boa qualidade de vida. Porque eu tenho um bailarino que dorme o final de semana inteiro, porque não aguenta de dor com Dorflex, para poder segunda-feira estar bem. Para mim, isso não é vida. Já me bastava na minha vida ficar dentro de teatro mofado, ensaiando sábado e domingo, entendeu? Desde novinha. Então, quando eu cheguei, quando eu perdi minha mãe com 23 anos, eu dizia, meu Deus do céu, eu não aproveitei, porque eu ficava vivendo, sabe? Umas coisas assim. E a gente vai ficando maluco e não sabe por que às vezes, né? Então, assim, esses pontos são pontos cruciais, né? Para que você consiga, se você pegou desde o pé, desde o que eu falei do pé, tornozelo, a posição do alinhamento do joelho relacionado com o quadril, certo? A ativação, a liberação do psoas, a ativação do assoalho pélvico mais o transverso abdominal através de uma expiração mais profunda durante o treino. Abrir as costelas, criar espaço, mobilizar a coluna em vários planos de movimento, flexão, extensão, inclinação lateral e rotação, utilizar as linhas espirais. Por exemplo, tem dança que você não vai ter o contraponto para jogar, porque uma dos princípios do rebote elástico, né, é o contramovimento. Mas quando você vai fazer uma pirueta, você não tem contramovimento. Não existe contramovimento. Existe durante, né? Porque normalmente, quando a gente vai fazer as coisas, a gente tem que usar uma coisa para aqui, para dar impulso para lá, né? Mas a gente tem outros rebotes que a gente pode dar no corpo, né? E isso daí talvez seja assunto para um próximo momento que a gente pode estar fazendo. Não sei se o Diogo vai permitir não. Mas de outro momento a gente trabalhar mais, fazer mais esse trabalho facial, né? Assim, esse treino facial mais de uma aula, dar uma aula de pilates, ativando a respiração, etc. Eu sou uma das pioneiras aqui, faço parte do grupo pioneiro. E depois a gente pode fazer um treino de facial fitness, né? Com esse alongamento passivo. Meu professor já fazia isso, Carlos Moraes, que Deus o tenha em bom lugar, mas ele já fazia, meio da aula de balé, quando a gente tinha depois do Grammatman, que a gente ia fazer os nossos alongamentos e etc., ele chegava depois, chamava todo mundo no centro e... para você poder utilizar todas as linhas do corpo, você hidratar todas as linhas do corpo, e não tinha ciência para fundamentar isso. E hoje a ciência fundamenta. E se vocês olharem os filmes passados, Joseph Pilates fazendo isso aqui, ó. Para carregar tendão, para dar mais agilidade. Entende? Então, deixa eu ver se eu falei mais alguma coisa. Hidratação, que eu tinha falado. Falei sobre distribuição de forças. Eu nem estudei, viu, gente, para nada. Porque se eu estudasse, eu ia achar muita coisa para falar. E eu até fiz uma lista. E cada lista, quando eu mostrei a Diego, acho que eu mostrei a Diego, ele falou, você é maluca? Cada um, eu acho que não foi ele não, foi uma amiga minha. Cada negócio desse aqui é um assunto, é um mundo. Porque cada parte do corpo da gente é um mundo, né? Então, assim, eu vou terminar, porque, deixa eu ver que horas são. Sim, são 12h40. O Khalil Gibran falava uma coisa interessante. O que você não entender no seu próprio corpo, você não vai entender em lugar nenhum. E nós somos corpo, nós de dança, somos muito corpo, né? Somos por demais.
tão difícil para mim ficar com essas mãos paradas, você não tem noção. E quando eu tenho que dar palestra, essas coisas em congresso, meu Deus do céu, daqui a pouco eu tô assim, ó, fazendo um monte de coisa, sabe? Quando eu vejo, eu falo, ai meu Deus, eu fiz aquilo, que coisa horrível, que eu nem vejo depois. Mas assim, vocês escolheram isso, eu escolhi isso. Então vamos cuidar disso. Porque a gente sempre atribui o machucado àquela técnica, sabe? A gente sempre bota a culpa no outro. Mas a culpa é nossa. Que não soube ouvir o corpo e lidar com o corpo de uma forma mais amiga. Conversar com o seu próprio corpo, né? E aí eu volto para terminar. O seguinte, o que você não entender em seu corpo, você não vai entender em lugar nenhum. Para fechar. E não se esqueçam da mola, porque ela é inerente ao corpo, porque tudo no corpo abre e fecha. Nossos órgãos, a própria respiração, como se fosse uma flor, o assoalho pélvico, né? Com esse movimento respiratório, o pulmão. Então, se a gente não entender essas pulsações, a gente fica muito rígido. Muito obrigada, gente. É um prazer enorme falar com vocês. Gratidão. Se quiserem perguntar alguma coisa, se houver tempo. Muito grata. Espero que vocês tenham gostado, tá? Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Selma, tirar alguma dúvida antes de eu encerrar? Ninguém tem certeza? Ninguém quer perguntar nada, gente. Todo mundo quietinho. Taira, não é? Taira, acertei? É Taira? É Taira? Não quer perguntar nada, Taira? Seu primeiro dia de projeto Masterclass, gostou? Tá aprovado o projeto? Vai aparecer sempre? Tá aprovadíssimo, eu adorei essa experiência. Na verdade, eu acho que a quarentena realmente é por um motivo horroroso, a gente sabe, mas acho que várias pessoas, inclusive você, Diego, e outros lugares, estão conseguindo tirar o melhor disso tudo, que é a gente poder se conectar com pessoas que a gente jamais imaginaria que pudesse estar numa roda de conversa e recebendo, né? Porque a gente tem muito essa questão do presencial que eu acho que todo mundo aqui está sentindo muita falta, não tem como ser igual, mas ao mesmo tempo, que bom que a gente consegue se conectar. Tem todo mundo aqui de bando de lugar, né? Que talvez se a gente fizesse isso presencialmente não estaríamos, por conta da loucura do dia a dia que é ser bailarino. Na verdade, assim, bailarino, professor, ainda mais quando a gente tem uma idade que quer ser os dois ao mesmo tempo, que é o meu caso aqui. Eu acho que é o caso de muita gente, né? Eu acho muito interessante a gente sempre procurar essa questão da medicina, assim. O meu primeiro contato com essa ideia da medicina da dança, por incrível que pareça, foi em janeiro. Não que eu não soubesse que existisse, mas sim um movimento de união. Você deve conhecer o Adriano, né, lá de Goiânia. Ele morou comigo. Maravilhoso. E ele foi, assim, uma pessoa... E é engraçado que anos atrás, pelo menos aí eu vou falar da realidade de Brasília, a gente tem professores, sim, com essas cabeças, esses entendimentos, mas nunca é uma coisa muito focada, porque nunca dá tempo, né? Então, você como um profissional, quando você começa a querer dar aula, você vê a necessidade realmente disso. Se você não entende no seu corpo, é até pedagogia da dança, como que você vai passar também para o outro, né? Qual foi você conseguir sentir isso, viver. Então, acho assim, quero muito a sua aula que você falou que quer voltar. Acho que o Diego ali também sorriu, que eu vi, gostou da ideia, e muita gente sinalizou que quer. E eu não tenho, assim, agora, nenhuma dúvida, porque as dúvidas vêm também aos poucos, né? A gente vai internalizando. Eu só quero agradecer mesmo essa oportunidade maravilhosa. Acho assim... Tanto me empolguei, Diego, que eu já me inscrevi em 3 só esse fim de semana, quando eu recebi. Eba! É muito bom essa troca, né? Acho que assim, o projeto, ele veio com esse intuito mesmo da gente compartilhar, né? Nesse momento tão nebuloso, né? Tão conturbado, a gente está aí para poder trocar, né? Também outra coisa que eu repito, o isolamento teve muitas coisas negativas, mas as coisas positivas foi porque o Zoom nos aproximou, né? Então... incrível que pareça. O Zoom nos aproximou, então é muito bom, né?
Por isso que eu falo que, assim, vamos divulgar, vamos fazer boca a boca para que cheguem mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam ser tocadas, né? Então, é uma coisa que, assim, eu não sei o que vai ser depois, né? Quando a gente voltar para o normal, se eu vou conseguir continuar fazendo esse formato, porque acho que também todo mundo vai voltar para suas rotinas, fazendo suas coisas. Então, acho que é o momento de aproveitar, né? Da gente poder se nutrir, né? A Selma se disponibilizando. Então, olha que lindo, olha o que ela passou, a fala dela, né? Como a gente teve fala de outros profissionais que somaram, e daqui a pouco vai ter mais, vamos ter mais. Na aula que vem, do dia 17, a gente vai para a aula 50. Então, foram 50 aulas já que nós tivemos aqui. Então, é muito legal, assim. Eu estou tentando fazer contato com mais profissionais. É muito legal. Parede, não esqueça. E aí eu tô aqui, tipo assim, olhando, porque eu já tô em novembro. Já tenho coisa fechada até novembro, assim. Então, tentando trazer várias linguagens, tentando aproximar profissionais de diversas áreas, falando desde produção de dança, porque quando você tem uma escola de dança, você também está produzindo. Quem disse que não? Espetáculo de final de ano, a Cláudia Araújo está aqui, ela sabe, Kátia está aqui, né? A Eva também, que trabalham com escolas, sabe que é uma produção imensa, entendeu? E o público não é o público só os bailarinos profissionais, são crianças. Como é que você coloca esse público para dentro? Como é que você tem todo um backstage ali preparado para as crianças? Todo um universo muito grande. Então, como é que você faz essa produção? Então, por isso que eu também vou trazer essa aula de produção na dança, né? Porque todos os diretores de escola são produtores, gente. São os produtores mais antigos, porque eles produzem assim. Mais experientes, de alguma forma. Eles começam a produzir no começo do ano, gente. Que eles já ficam, o que nós vamos fazer, né? Como vamos fazer? Então é uma produção imensa. Então, na verdade, é isso, da gente aproximar. Eu quero muito agradecer a Selma, né, por você ter compartilhado, por você estar compartilhando e vai voltar com certeza, entende? Nós vamos conversar para alinhar, para você voltar. E eu tô querendo até que ela volte num domingo para atingir mais gente ainda, porque a gente sabe que tem muita gente que ainda já começou a trabalhar, está trabalhando sábado, né? E quero que ela volte para atingir mais pessoas com essa fala linda que ela teve, com essa sensibilidade que ela teve. E pode falar, Selma, que você levantou o dedinho, que você quer finalizar. Não, eu queria falar de Matias Santiago, né? Matias Santiago, que vocês não conhecem, que é uma pessoa que ele formou o Balé Jovem de Salvador, né? Que hoje os meninos estão ao redor do mundo num projeto lindo, e está fazendo o doutorado dele. Ele é uma entidade aqui, é coreógrafo, dançou no Grupo Corpo, dançou em várias companhias ao redor do mundo, assim, uma figura super pensante, que eu acho que viria trazer uma contribuição muito grande aqui, né? Aqui também. Então, eu queria indicar o nome dele, até coloquei aí para que, se caso vocês queiram, né? Muito interessante. Gente, eu queria trazer tanta gente, Selma. Eu teria que ficar. Mas olha, pega ele, pega a Fátima também. Eu tô querendo trazer todo mundo. Da Bahia, do Nordeste. Não fica com o eixo Rio-São Paulo. Gente, muito, muito obrigado. Vamos bater nossa foto. Liguem as câmeras para a gente bater as fotos, para todo mundo sair. Depois a gente vai fazer o sorteio, que Selma tem que falar um número. Liguem suas câmeras, Davi liga a sua câmera, Renata Torres, se puder, liga a sua câmera. Sandy liga a sua câmera, Ana Clara, Janete, Ana Marceline, liguem suas câmeras, dêem um sorriso enorme para a gente sair na foto lindo. Prepara. Isso, foi. Então, Selma, me diz um número de 1 a 19. 17. 17. E 17 saiu, era nega.
Escolhe outro número. Foi mesmo? E ela tava aqui, ó, querendo ganhar hoje, saiu. Foi, mas saiu, tá vendo? Outro número. 12. 12. Beatriz Ellen Assis Leite. Acho que ela não está. Ah, tá. Sim. Tá sim. Tô aqui. Beatriz, parabéns. Oi, obrigada. Você ganhou um cupom de 50% da Balari para você usar no site, como você quiser. Manda uma mensagem no privado para o número que você fez a inscrição, que eu vou te explicar tudo como funciona. Tá bom? Tá bom então. Tá. Obrigada. Gente, beijos. Vão almoçar. Para daqui a pouco, quem vai Gratidão. fazer aula de balé do Edson, a gente se encontrar. Obrigado a todos. Beijo. Obrigada a Obrigado, todos. Selma. Valeu, obrigado. Beijo grande. Valeu, Tchau. beijo. Valeu, Tchau. Davi. Até breve. Valeu, muito obrigada.